Doc, beleza? Boa noite, Docs. Tudo bem com vocês? Como estamos? Bora para mais uma hoje, então. Mais uma resolução de questões do ciclo básico. Ainda sobre o sistema respiratório. Hoje a gente vai falar mais diretamente sobre troca gasosa. Obrigada, Lucas Gabriel, por me responder. Oi para você também, Doc. Semana passada a gente falou de mecânica respiratória, que era mais a parte da movimentação, assim, do sistema respiratório, e hoje vai ser aquela parte mais mínima de troca gasosa. Aquela parte mais minimalista, assim, né? Então, eu tô acompanhando os comentários, lembrando que tem um leve delay, então eu falo, chega pra vocês atrasado, vocês respondem e eu recebo atrasado. Então, às vezes pode acontecer um probleminha de comunicação por causa disso, mas tem dado tudo certo até então. Então, sejam bem-vindos, Docs, e vamos começar mais uma live do ciclo básico da MedSimple. Hoje vai ser bem especial porque no comecinho de abril agora, a gente vai abrir inscrições para a plataforma de novo. Então, hoje é uma boa oportunidade para vocês conhecerem como é que funciona a nossa plataforma. Nesse modo que eu tô aqui apresentando, não é exatamente o modo que aparece para vocês no computador. Na opção do computador, a gente tem assim, não sei se aqui aparece, na verdade, a gente tem essa opção aqui, ó. Quando você tem certeza que não é a resposta, você consegue riscar ela, então, para não se confundir. Ele cronometra quanto tempo você demorou para resolver uma questão. E no final diz o tempo inteiro que você demorou para resolver o questionário, ou seja, você pode cronometrar caso você esteja treinando para uma prova, né? Fazer tipo um simulado. A gente tem comentários em todos os itens, sem exceção. E que mais? Aqui não vai aparecer por causa desse modo, mas agora tem uma coisa muito legal que depois que você responde, aparece a porcentagem de acertos, mas do que cada pessoa que resolveu colocou. Então dá pra ter uma ideia, às vezes você erra, mas você não foi o único a errar. Então se sente assim, às vezes o raciocínio, você pensou certo, só caiu numa pegadinha e foram outras pessoas também que aconteceu isso. Então vamos começar. Número 1. Quem quiser já ir respondendo e quem tiver dúvidas, fica bem à vontade. Se alguém quiser que mostre alguma coisa da plataforma, os flashcards, hoje estamos aí para isso. Então vamos lá. Questão 1. Sabendo que a pressão atmosférica a nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio e que 21% corresponde ao oxigênio, calcule a pressão parcial de oxigênio no ar inspirado. E aí tem as opções aqui, 150, 160, 155, 140. Então, essa não é muito difícil, na verdade é um cálculo bem básico. Esqueci de falar também. As nossas questões, aqui não aparecem, mas elas estão organizadas conforme grau de dificuldade, então começa com umas mais de boa, vai para umas medianas e termina com as pauladas. Boa noite, Furlan! Então essa daqui seria um nível mais básico, mas teve gente que errou, tá? Que não aparece, mas quando você resolve ela no computador, apareceu outras alternativas marcadas. Mas então como é que a gente resolve isso aqui? Então, a pressão atmosférica, se sabe que ela é medida em 760 milímetros de mercúrio. E uma determinada porcentagem dos gases da pressão atmosférica que fazem essa pressão de 760 milímetros de mercúrio é o oxigênio. E ele está falando pra gente que 21% dos gases da atmosfera são compostos por oxigênio, moléculas de oxigênio. E aqui tipo assim, não tem dificuldade. Na verdade, a gente faz a porcentagem de 760 milímetros de mercúrio. Então, multiplica, né? 760 por 0,21. Eu já fiz esse cálculo. Deu 159,6 milímetros de mercúrio. Então, arredondando, vai para 160. Que seria realmente a pressão parcial de oxigênio. Aí a gente chama, porque pressão parcial seria a parte de oxigênio em todos os gases da atmosfera. E aqui apareceu a porcentagem, ó, achei que não aparecia, apareceu. 160 milímetros de mercúrio, mas teve gente que marcou 150, teve gente que marcou aqui 140. Então, né, não é tão fácil assim quanto parece. Mas então agora existe aqui uma formulazinha padrão
seria a pressão parcial de um gás, então é a pressão total vezes a fração do gás, mas a gente não precisa decorar isso, é direto, assim, porcentagem. 760 é o total, e desse total, 21% é ocupado pelo oxigênio. Então, o oxigênio ocupa, aí arredondando, 160 milímetros de mercúrio. Aqui, ó, multiplicando 760 por 0,21, que é 21 dividido por 100, 21%. Então, essa é moleza aí, um cálculozinho mais de boa para iniciar hoje. Se alguém for com alguma dúvida, pode perguntar, fica bem à vontade. Eu vou, enquanto isso, passando para a próxima. Tá. Aí, assinale a correlação incorreta em condições normais. Se ele quer incorreta. Também tem a opção na nossa plataforma. Eu mostrei ali a porcentagem, né? Mas na nossa plataforma tem a opção de grifar. Quando você quer destacar aqui a palavra incorreta, você consegue grifar a palavra. Não dá só porque eu estou no modo aqui de apresentação. Mas no computador normal dá. E é bem interessante, né? Então ele quer incorreta em condições normais. Esse é um pouquinho decoreba, mas com a questão que a gente acabou de resolver, dá para dar uma raciocinada. Então, o ar atmosférico, a gente acabou de ver que tem 160 milímetros de mercúrio de oxigênio. Só que quando a gente inspira esse ar, a gente já aprendeu que esse ar ele precisa ser umidificado para não fazer mal, não prejudicar o nosso sistema respiratório. Então, esse ar ele é umidificado. Então, como a gente acabou de conversar, a questão da pressão parcial tem muito a ver com porcentagem. Então, vocês concordam comigo que já existe uma porcentagem de água no ar atmosférico. Só que quando a gente respira esse ar, vai aumentar então essa porcentagem de água, porque a gente está umidificando o ar. Então, se a porcentagem de água vai aumentar, consequentemente a porcentagem de oxigênio tem que diminuir um pouquinho, né? Para chegar a dar 100%, não tem como passar. Se aumentou um, vai diminuir os outros gases um pouquinho. Mas também nada demais. Então, assim, o ar que a gente respira, lá dentro do nosso sistema respiratório, dos pulmões, dos alvéolos, aqui ele está considerando ar alveolar e sangue venoso. Então, lá dentro dos alvéolos vai ter um pouquinho menos de oxigênio, mas também não tão menos, né? Então, nesse caso aqui, ó, tem duas alternativas falando sobre oxigênio e duas sobre gás carbônico. Então, vamos pensar primeiro nessa questão do ar alveolar. Então, quando a gente respirou, baixou um pouquinho a pressão parcial de oxigênio, de 160, aí é um pouco de decoreba, mas esses valores são tão, assim, repetidos que a gente vai pegando com o tempo. A pressão, então, de oxigênio lá dentro das nossas vias respiratórias é 104, que ele arredondou para 100, mas tá certinho, então, porque é 104 milímetros de mercúrio. E a de CO2, então, vai ser 40. Tá certinho aqui, no ar alveolar, né? Também tem a ver com porcentagem de CO2 que tem na atmosfera. E aí, quando entra no nosso sistema respiratório, por causa da umidificação, vai diminuir um pouquinho a porcentagem. E aí vai ficar como 40 milímetros de mercúrio. Isso aqui é questão que a gente tem que saber, mas vai entrar, assim, por osmose na cabeça. Então, essas duas estão certinhas. Então, eu já estou grifando aqui que não são essas respostas, porque ele está pedindo a incorreta. Agora, outra informação que a gente precisa saber também, em questão de exame, esse tipo de coisa, seria a porcentagem desses dois gases no sangue venoso, né? Qual que seria o sangue venoso? O sangue venoso é aquele sangue que tem depois da troca gasosa, depois da hematose que ocorreu lá nos tecidos. Então, lá nos tecidos, o oxigênio foi liberado e o gás carbônico, o oxigênio foi liberado para os tecidos e o gás carbônico foi liberado dos tecidos para o sangue para vir para os pulmões e fazer a troca gasosa de novo. E aí também é questão de decorebinha, sim, mas a pressão, então, parcial de gás carbônico no sangue venoso depois que rolou a troca gasosa é realmente de 45, 46, tá? Por esse valor. Então, a gente, no sangue arterial, que seria aquele que acabou de passar ali pelo ar alveolar, vai ficar com a mesma pressão de gás carbônico do que o ar alveolar, né? Porque a difusão sempre vai tentar igualar essa pressão. Então, no sangue arterial é de 40, igual ao dos alvéolos. E aí, depois que rolou a troca gasosa, o sangue recebeu mais CO2, mas não é uma quantidade tão elevada assim, e ficou em 46. Agora, o que está errado nessa alternativa seria D. Porque no sangue venoso, a gente tinha ali no início, né, mais ou menos 100
nos alvéolos, então esses 100 de oxigênio, 100 milímetros de mercúrio vão para o sangue arterial, e lá na troca gasosa muito oxigênio é liberado para os tecidos, porque é o principal método de energia, né, da maioria das células. Então, essa pressão parcial fica de 40 no sangue venoso e não de 46. Ele colocou a pressão do CO2. Essa aqui era mais decorebinha, mas isso a gente vai pegando com o tempo. Então aqui, ó, o valor correto do oxigênio no sangue venoso seria 40, porque o O2 se difunde nos tecidos, diminuindo a pressão parcial no sangue venoso. E aí ele é consumido no metabolismo aeróbico, por isso que ele é tão importante. Ó, uma galerinha que marcou outras alternativas, mas a maioria botou aqui, ó. Mais da metade botou no oxigênio. Assim, eu não decorei esses valores, tipo, eu nunca parei, assim, pra decorar, mas de tanto que tem questões, de tanto que falam isso nos conteúdos, entrou na minha cabeça, assim. Então, não se preocupem. Talvez tentar inventar um macete seria uma saída, mas eu acho que entra, assim, na cabeça de todo mundo de tanto que é falar. Então, relaxem. Se alguém tem dúvidas, mandem aí no chat. Vou pra próxima, tá? Deixa eu ler. Tá. Agora aí a gente tem que entender essa questão, a 3. Tá falando assim. São elementos que diminuem a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Tá. Então, o que determina, então, a liberação de oxigênio lá nos tecidos e a captação de oxigênio lá nos pulmões seria essa afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E ele está pedindo aqui também exceto, ou seja, o que não diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Aí a letra A está falando aumento da pressão de gás carbônico, aumento do pH, aumento da temperatura, aumento da concentração de 2,3 de fosfoglicerato. E esse é um conteúdo bem manjado, assim, na faculdade. Então eu gostaria que alguém tentasse responder. Então vamos lá. Vamos raciocinar, para não ter que ficar decorando. Nos pulmões, então, o sangue está passando ali, o sangue arterial, o sangue venoso está chegando nos pulmões, vai sofrer a troca gasosa e vai se tornar sangue arterial. Agora vamos pensar, vocês acham que a concentração de oxigênio lá na parte dos pulmões, onde está acontecendo muita troca gasosa, é alta ou é baixa? É bem alta, né? Então, lá no pulmão, a gente tem nos alvéolos, a gente tem muita concentração de oxigênio. E o que a hemoglobina quer? Ela quer captar o oxigênio, porque ela quer levar lá para os tecidos. Então, a hemoglobina, quando tem muito oxigênio e pouco CO2, ela acaba aumentando a afinidade dela pelo oxigênio para ela conseguir captar esse oxigênio para depois levar para os tecidos. Agora, o contrário, ela captou, então, o máximo de oxigênio que ela conseguiu. A gente sabe que a hemoglobina aí consegue captar 4 moléculas de oxigênio por causa da estrutura dela, 2 cadeias alfas e 2 cadeias betas. E então ela chega lá nos tecidos e agora ao contrário, nos tecidos a concentração de oxigênio é muito baixa. A gente viu ali 40 milímetros de mercúrio e a de CO2 é relativamente mais alta, seria ali 45, 46 milímetros de mercúrio. Então a hemoglobina ela vai pensar, tá, que tem pouco oxigênio, vendo através da pressão parcial, isso vai mexer ali na estrutura da hemoglobina e ela vai acabar perdendo a afinidade dela pelo oxigênio e liberando esse oxigênio para os tecidos, que é o grande objetivo da hemoglobina. Então existe existe uma propriedade que a gente estuda, que é o efeito Bohr, que é um nome dado a isso, que a gente vai pensar o seguinte, se tiver grandes quantidades de CO2 no meio, aí a gente vai ter que lembrar lá da bioquímica, o CO2, como é que ele é transportado pelo sangue? Dissolvido na forma de bicarbonato. Então, quando a gente tem altas concentrações de CO2, gás carbônico, dissolvido no sangue, ele vai se juntar com as moléculas de água que tem no sangue e vai formar ácido carbônico. E esse ácido carbônico, pela ação de uma enzima, que é a anidrase carbônica, vai liberar o bicarbonato, e o CO2 está escondido nesse bicarbonato, e vai liberar uma molécula de H+. Então, assim, uma consequência da alta quantidade de CO2 vai ser essa transformação em bicarbonato e H+. Ou seja, esse meio vai ficar ácido. Então, a gente considera que quando a gente tem muito CO2 e, consequentemente, a gente tem um pH mais ácido,
A hemoglobina vai querer fazer o quê? Se aquele meio tá com pouco oxigênio, tá com muito CO2. Ela vai querer liberar esse oxigênio que ela tem dentro dela. Então, como é que ela faz isso? Perdendo afinidade. Então, tipo, não te quero mais oxigênio, vai pro meio. Agora, se ao contrário, a gente tem pouco CO2, então não vai ter tanto H+ no meio, esse pH vai subir um pouquinho, ela vai perceber essas alterações da pressão parcial de CO2 e no pH, e aí vai aumentar a afinidade pelo oxigênio e vai captar o oxigênio. Então, aqui a gente consegue resolver a A e a B. Então, falando o seguinte, são elementos, então, que diminuem a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ou seja, diminui a afinidade. Ela quer liberar o oxigênio. Vocês acham que ela vai querer liberar o oxigênio em grandes concentrações de gás carbônico? Ou ela vai querer liberar oxigênio com um pH mais alto, ou seja, um pH um pouco mais básico, não tão ácido? Daí depois se alguém quiser colocar aí no chat, agradeço. Vamos para C e para D. A C também é outra propriedade que a gente tem que saber que quando aumenta a temperatura, realmente a hemoglobina perde afinidade pelo oxigênio. Como é que a gente vai pensar isso? Vamos pensar então no exercício físico. Eu estou fazendo exercício físico, consequentemente a temperatura corporal vai aumentar. Eu estou produzindo mais energia, estou produzindo mais calor. Só que eu também, quando eu estou fazendo exercício físico, meu sangue está circulando mais e minhas células estão precisando de mais oxigênio para o metabolismo. Então, eu vou querer liberar mais hemoglobina para o meio. Então, aumentando a temperatura, a hemoglobina perde afinidade pelo oxigênio. Então, vamos pensar no exercício físico. Aumenta a temperatura corporal e a hemoglobina quer liberar, então, o oxigênio para os tecidos. Vamos pensar no exemplo do exercício físico. E a letra D está falando da concentração de 2,3 de fosfoglicerato. Então, o 2,3 de fosfoglicerato é uma molécula que é produzida lá dentro dos eritrócitos, né, da hemácia, e ela interage com a molécula de hemoglobina, modificando a estrutura da hemoglobina. E aí a gente tem que saber que o 2,3-bifosfoglicerato, então, difosfoglicerato ou bifosfoglicerato, ele realmente diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, inclusive, tem uma regulação da quantidade de 2,3 de fosfoglicerato em condições de altas altitudes, ele aumenta um pouquinho mais para conseguir liberar mais oxigênio, já que a gente está com pouco oxigênio. Então, agora eu dei uma comentada em todas, gostaria que alguém tentasse responder. Vocês estão me ouvindo porque tá tão quieto hoje? Ninguém tá falando nada. Chateada. Tá, então eu vou falar eu mesma. Sem graça, né? Mas vamos lá. Então tá. Então o que causa a diminuição da afinidade da hemoglobina? Ou seja, a hemoglobina está perdendo afinidade pelo oxigênio. Ou seja, o que favorece a liberação do oxigênio pela hemoglobina? Exceto, ou seja, o que está errado nisso aqui? O que é um fator que não diminui essa afinidade? Então, aumento da pressão parcial de CO2, ela vai perceber ali que tem muito CO2, tem pouco oxigênio e o pH vai estar um pouquinho mais baixo, então ela realmente vai diminuir a afinidade pelo oxigênio. B. Aê, responderam! Natan, Valim respondeu B e a Priscila Silva respondeu B. Vocês acertaram, eu adorei. Exatamente, gente. Exatamente, obrigada pela participação. Ó, esse aqui é difícil, ó. Um percentual, assim, menos da metade das pessoas acertaram. Mas vamos lá, então, né? É exatamente esse raciocínio que a gente tá pensando. Um meio cheio de gás carbônico, então. Esse gás carbônico. Agora vamos pensar. Se a pressão parcial de gás carbônico tá um pouco mais alta, então a de oxigênio vai estar um pouco mais baixa. Lembra que eu falei? Se aumenta um, tem que compensar o outro. Então a hemoglobina vai perceber, esse meio aqui tá com pouco oxigênio, tá com muito CO2. E aí naquela reaçãozinha lá, o CO2 forma ácido carbônico, e esse ácido carbônico libera H+, é um ácido. Então o pH vai diminuir. Então as condições para que a hemoglobina libere oxigênio, perca afinidade, são altas concentrações de gás carbônico e um pH mais baixo, não mais alto. Essa é a pegadinha aqui. Comentário. Ao contrário, o aumento do pH leva a uma maior afinidade de hemoglobina, porque seria a situação contrária, onde eu teria pouco CO2. Aí o pH vai subir um pouquinho porque não vai ter liberação de hidrogênio. Então vocês acertaram, viu como é bom participar? E aí, as outras alternativas. Então, o aumento da temperatura
ele queria o errado, né? Então não é aumento do pH, é diminuição do pH. A C, aumento da temperatura tá certo, vamos pensar no exercício físico, subiu a temperatura do meu corpo, eu quero liberar mais oxigênio, né, para os tecidos. E o 2,3, DPG, de fosfoglicerato, realmente é uma molécula que diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Acertaram. Dúvidas, gente? Entenderam? Ficou claro? Se a gente raciocinar, faz sentido, né? Se pensar nessa questão do gás carbônico e do pH. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Tô vendo o chat. Tá, essa aqui eu acho que eu vou deixar pro final, porque eu achei ela um pouco complicadinha. Apesar de que colocaram ela no nível mais médio aqui. Eu vou deixar pro final, tá? Tá. Aqui, ó. Vamos ler a questão. Paciente masculino, 3 anos, chega à emergência com histórico de dispneia, falta de ar. Histórico de estar brincando sozinho quando foi encontrado. Você suspeita, então, de que a criança aspirou alguma peça do brinquedo. Supondo que a peça do brinquedo caiu no bronquíolo direito, num dos bronquíolos direitos, né? Bloqueando, então, essa passagem de ar ali pelo bronquíolo. Então, qual é a opção que melhor retrata o quadro? E aí ele está perguntando aqui se vai aumentar, vai diminuir a pressão de oxigênio, vai aumentar ou vai diminuir a pressão de gás carbônico. Tá, então vamos pensar. No pulmão direito, ele falou, deu uma generalizada, porque ou ele quis botar no enunciado que seria brônquio, o principal direito, né? Ou porque a pressão parcial, então, no pulmão direito como um todo, vai ser uma média de todos os alvéolos, todos os bronquíolos, né? Então, pensando que um bronquíolo ali, que ele falou, um bronquíolo do pulmão direito foi interrompido com um objeto e o ar não passa mais lá. Então, não tem renovação do ar alveolar, aquele ar que trocou gás com sangue. Depois que troca gás, vai ficar cheio de gás carbônico. Não tem mais essa renovação daquele ar. Então, vamos pensar. Eu tenho aqui um alvéolo, minha mão aqui, um alvéolo, e dentro desse alvéolo tem uma certa quantidade de ar. E tá passando pelos capilares em volta do alvéolo sangue. Só que esse sangue que tá chegando nos alvéolos é sangue venoso, sangue que tava lá suprindo os tecidos, fez a troca gasosa e agora veio pro alvéolo para se renovar a quantidade de oxigênio. Só que o ar que tá ali no alvéolo, ele não é renovado. Então, vocês concordam comigo que o ar desse alvéolo vai querer equilibrar a quantidade de oxigênio e de CO2 que tem naquele sangue que está passando perto dele. Por quê? Porque a movimentação de gases e de partículas ocorre por difusão. E a difusão, ela tende a igualar essas concentrações. A difusão, ela passa, a molécula passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, até que essa pressão se iguale. Por isso que quando a gente respira o ar alveolar, a gente respira o ar atmosférico e aí a gente tem uma determinada pressão parcial de oxigênio, uma pressão parcial de CO2 no alvéolo, no ar alveolar, o sangue que está passando ali vai se igualar a essa pressão. Por isso que nosso sangue arterial ele tem quase a mesma pressão ali, pressão parcial de oxigênio de CO2 que o alvéolo. Então agora vamos pensar, se não está renovando aquele ar ali do alvéolo, então o alvéolo vai ficar com a mesma pressão parcial, tanto de oxigênio quanto de CO2, que o sangue. Vocês concordam comigo? Porque o alvéolo ele tem uma determinada quantidade de O2 e de CO2, só que o sangue está passando ali continuamente, o alvéolo não está sendo renovado. Então o sangue vai ficar com maior quantidade de algumas coisas, ou de CO2 ou de O2, né? E aí vai igualar. Então agora vamos pensar. No sangue venoso, então aquele sangue que percorreu os tecidos, a gente tem mais CO2 ou mais oxigênio? E aí, se a gente vai pensar que a pressão alveolar vai se igualar desse sangue venoso, vocês acham que o oxigênio vai estar maior ou vai estar menor? E o CO2 vai estar maior ou vai estar menor? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Já vou ajudar. Tá, então tá. A letra A e a letra B estão falando que a pressão de oxigênio, a pressão parcial de oxigênio, vai aumentar nesse alvéolo que não está mais circulando ar porque foi interrompido pelo objeto. Então, meio estranho isso, né? Porque o ar
A pressão parcial de oxigênio, ela aumentava porque o ar era renovado o tempo inteiro e esse oxigênio vinha lá da atmosfera. Agora, o sangue venoso, ele estava justamente liberando oxigênio para os tecidos. Então, quando ele retornou dos tecidos para os alvéolos, ele tem pouco oxigênio. Então, não tem oxigênio para ele passar para o alvéolo. Vai ficar com pouco oxigênio ali. Porque esse sangue, ele, na verdade, ele está trazendo o quê? Ele está trazendo... A Priscila colocou. Fiquei com dúvida em questão ao colocar, então, esse alvéolo do pulmão direito. Tá, beleza. Então, vamos pensar. A pressão parcial, quando a gente vai generalizar a pressão parcial de oxigênio no pulmão direito e a pressão parcial de CO2 no pulmão direito, ela seria mais ou menos uma média da pressão parcial em todos os alvéolos, que seria praticamente igual. Muda um pouquinho ali no ápice e na base, só que seria uma média. Então, se eu pego um bronquíolo do pulmão direito, que leva ar para vários alvéolos, e ele vai ser interrompido, então vários alvéolos vão ficar sem esse ar para renovar. Então, considerando a média, se eu modificar ali essas pressões parciais de alguns alvéolos, vai acabar modificando também a pressão parcial do pulmão inteiro, porque ele seria uma média entre as pressões ali dos alvéolos, né? Seria uma média, uma média entre a pressão ali dos alvéolos. Então, se eu modificar de alguns, vai acabar mudando do pulmão direito. Ele poderia ter colocado aqui só dos alvéolos, né? Ou aqui ele poderia ter colocado no enunciado, que seria o brônquio principal direito. Aí iria bloquear todo o pulmão direito. Mas eu entendi a sua dúvida, eu também pensei isso no começo, mas entendeu agora? Ah, entendi. Que bom que entendeu, Priscila. Então, vamos lá, continuando, né? Então, essa pressão de oxigênio no pulmão direito, considerando que vai ser só alguns alvéolos que vão ser afetados, né? Não vai aumentar essa pressão de oxigênio, porque o sangue, então, que está chegando ali e vai igualar com os alvéolos, ele tem menos oxigênio, porque ele está vindo justamente dos tecidos, né? Ele queria ser renovado pelos alvéolos, mas esse alvéolo não está sendo... não está adquirindo novos oxigênios, então não vai aumentar. Priscila colocou. Seria a letra C. Perfeito, você acertou. Exatamente. Ó, 50% das pessoas... É muito legal isso daqui, porque você vê o raciocínio, assim, você tem que entender o raciocínio das outras pessoas, né? Então aqui, ó, 50% das pessoas que fizeram essa questão acertaram. Priscila, você foi uma delas. Então, sim, realmente. Então, vamos pensar, a gente tinha ali a pressão alveolar, que a gente estava comentando agora há pouco. A do oxigênio era lá em cima, era 104. A do CO2 era ali 40. Agora chegou o sangue venoso, que é tipo o contrário. O PO2 que é 40 e o CO2 está em 45, 46. Então, realmente, né, como não tem o ar para renovar no alvéolo, a gente vai ficar com a mesma pressão no alvéolo que está no sangue venoso. Então, vai acabar diminuindo essa pressão de oxigênio e aumentando a pressão de CO2. Ficou claro, gente? Aqui, olha, vamos ver. Comentário, ó, como não temos mais ventilação, o ar que estava em contato com o alvéolo tende a entrar em equilíbrio com o sangue, por causa da difusão. E aí, igualou essas pressões, então diminuiu de oxigênio e aumentou de CO2. Certo, gente? Entenderam? Qualquer coisa, pergunte. Tá. Vamos para a próxima, então. São causas de hipóxia. Tá, o que é hipóxia? Seria uma diminuição nessa pressão parcial de oxigênio, que pode ser tanto no sangue quanto nas células, né, nos tecidos. E ele dá as opções aqui. Opção 1, diminuição no débito cardíaco. Opção 2, intoxicação por monóxido de carbono. 3, anemia. 4, intoxicação por cianeto. E ele pergunta quais dessas opções que ele deu podem acabar reduzindo essa pressão parcial de oxigênio. Alguém quer tentar? Deixa eu colocar assim para... Bom, vamos lá raciocinar, então. O que seria a diminuição do débito cardíaco, né? O que é débito cardíaco? Seria a quantidade de sangue que é bombeada ali pelo coração por minuto. Então, se eu aumentar o débito cardíaco,
mais sangue é bombeado por minuto. E se eu diminuir, menos sangue é bombeado por minuto. Agora vamos pensar se eu diminuir, então, o débito cardíaco, eu vou ter menos sangue circulando no sistema circulatório. O Furlan colocou D. Acertou, exatamente. Acertou, parabéns. Já vamos ver uma por uma, então, pra ver se todo mundo entende. Mas acertou, arrasou, parabéns. Se eu diminuir, então, esse débito cardíaco, eu vou ter menos circulação de sangue pelo sistema circulatório. Então, consequentemente, eu vou ter menos sangue passando nos alvéolos, onde vai rolar a troca gasosa. Vou ter menos sangue passando nos alvéolos por minuto. Então, vai ter menos sangue sendo difundido vai ter menos oxigênio, sendo difundido dos alvéolos pro sangue, porque o sangue tá passando mais devagar ali. Vamos pensar, tipo, o sangue passava mais quantidade de sangue por minuto. Tem várias maneiras de aumentar ou diminuir o débito cardíaco, né? Então, teria mais sangue passando ali, ou mais rapidamente, então essa difusão ia acontecer mais rápido. Então, se eu tô diminuindo esse débito cardíaco, tá passando menos sangue, mais lentamente, e essa troca gasosa vai ocorrer mais lentamente. Então, a pressão, né, parcial de oxigênio geral no sangue vai diminuir um pouquinho. Isso seria uma causa de hipóxia. Então, a 1. Aí vocês veem se vocês acham certo também. O João colocou C. Você não colocou a 1, João, por quê? Ficou claro agora com a minha explicação? Ou o que você raciocinou? Conta aí pra gente. Pra ver se a gente consegue ajudar. Mas basicamente seria por circular menos sangue nos alvéolos por minuto, né? Pode ser tanto diminuindo o volume ou diminuindo esse fluxo, a velocidade ali, né? Então seria menos oxigênio sendo difundido por minuto. E aí no total a concentração ficaria um pouquinho menor, dependendo de quanto que esse débito cardíaco foi modificado. Se você não entendeu, bota aí pra gente, tá? Não fica com vergonha. 2. Intoxicação, então, por monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono, ele ocupa o lugar do oxigênio lá na ligação com a hemoglobina. Então, a hemoglobina vai transportar menos oxigênio. Então, a gente vai ter menos oxigênio sendo levado para os tecidos. Isso é uma situação de hipóxia, né? 3. Anemia. Anemia já é, por si só, uma baixa quantidade ali de hemoglobina. Então, vou ter muito oxigênio... o João colocou, pensei que tem que ser uma redução bem significativa do débito cardíaco. Perdão, isso mesmo. Ele não determinou assim, né? Tipo, seria pouco. Também acho que teria que ser uma coisa bastante severa para causar, assim, uma diminuição muito grande da pressão parcial de oxigênio. Mas como ele não deu muitos detalhes, a gente considerou, entendeu? Mas eu entendi, também concordo. Acho que se mudasse só um pouquinho o débito cardíaco, também não ia alterar tanto, assim, para causar hipóxia. Mas como ele não determinou, assim, a gente considera, né? Mas entendi teu raciocínio. Então, anemia, então, baixa, o item 3, baixa quantidade de hemoglobina. Então, também diminui esse transporte de oxigênio lá para os tecidos e a concentração de oxigênio no sangue. Porque o oxigênio, ele é transportado ligado à hemoglobina, né? E, por fim, intoxicação por cianeto. Esse é mais ou menos o mesmo raciocínio do CO, né, monóxido de carbono. O cianeto, na verdade, ele interfere no processo oxidativo que ocorre lá nas mitocôndrias. Ele bloqueia alguns sítios de ligação da mitocôndria e faz com que ela não utilize mais o oxigênio. Então, a gente perde essa capacidade de captar oxigênio pelas células que estão contaminadas com cianeto. Então, causa essa hipóxia lá nos tecidos. Então, todas as alternativas estão corretas. Todas essas causas que ele citou são causas de hipóxia. Certo? Todo mundo concorda? Ai, tô toda descabelada aqui. Essa daí a maioria das pessoas colocou letra D. Tá. Dúvidas? Comentem aí. Vamos para a próxima. Sobre o transporte de gás carbônico, assinale a alternativa incorreta. Eu já iria grifar aqui se eu estivesse no modo normal, que incorreta dá confusão, né? Vamos ler as alternativas. A. Então, dióxido de carbono, gás carbônico, é gerado nos tecidos.
bem assim, na lata, né? B. O gás carbônico pode se combinar à água para formar o H2CO3, o ácido carbônico. E aí, já falei isso, né? Vamos lá. C. O bicarbonato, HCO3-, é a principal forma na qual o gás carbônico é transportado para os pulmões. E D. A maior parte do bicarbonato é transportado pelas hemácias aos pulmões. Tá, então eu vou dar uma leve explicação e vocês colocam o que vocês acham que é a resposta. Se alguém já quiser ir colocando, fique à vontade. Tá. Então a gente sabe lá no metabolismo oxidativo das células, da maioria das células, que utiliza oxigênio, vai ciclo de Krebs, mitocôndria, aquele troço todo, cadeia respiratória. E o que acontece de todas essas reações, a gente libera gás carbônico. Então, esse gás carbônico, ele é liberado nas reações metabólicas das células para o sangue, e aí é então levado através do sangue para os pulmões para ser liberado na atmosfera. Então, realmente, o CO2 ele é liberado nos tecidos, né? Lembrando que ele quer a alternativa incorreta nessa questão. Existem 3 maneiras desse CO2, então, ser transportado até os pulmões. Cerca de 70% desse gás carbônico vai acontecer o que eu comentei com vocês antes. Ele vai se juntar com a água e vai formar o ácido carbônico, que é o H2CO3. Isso é um processo que ocorre naturalmente lá no nosso sangue. E aí, esse ácido carbônico, esse H2CO3, ele vai então, a partir da ação da enzima anidrase carbônica, ele vai liberar H+, e bicarbonato, que é HCO3-. E aí, por isso que o pH vai descer um pouquinho, por causa da liberação de H+. Mas não vai descer tanto assim, porque a gente sabe que tem os tampões lá protegendo o pH sanguíneo. Então, beleza. Essa é uma das maneiras. 70% do nosso gás carbônico vai ocorrer essa combinação com a água, vai gerar ácido carbônico e vai gerar bicarbonato. Então, esse bicarbonato ele vai se dissolver no sangue e aí ele vai chegar nos pulmões. 70% desse bicarbonato, do CO2, vai gerar esse bicarbonato e vai chegar lá nos pulmões, e nos pulmões vai acontecer o processo inverso. Aí o bicarbonato vai se juntar com o H+, e aí vai formar ácido carbônico, e aí vai acontecer o processo contrário, vai formar o CO2 de novo para ele ser liberado lá na atmosfera. Então, essa é a maior parte do transporte de gás carbônico, através do bicarbonato, que aí chega lá nos alvéolos, e aí sofre o processo contrário e é liberado para a atmosfera, que deve formar CO2 de novo. E aí, cerca de 23% do CO2 é transportado ligado na hemoglobina também, formando a carbohemoglobina. E aí é uma coisa que não é tão comum, tanto que é 23%, não é tanto, mas acontece também. E o finalzinho, assim, 7% do CO2 é transportado, dissolvido no sangue, mas em formato de CO2 mesmo, não em formato de bicarbonato, porque o CO2 está escondido no bicarbonato ali, que está dissolvido no sangue. Então, aí na alternativa B, C e D já dá para responder com essa explicação. Lembrando que ele quer a alternativa incorreta, né? Alguém quer tentar chutar? É incorreta, tá? Ele misturou duas coisas aqui numa alternativa. D. Aê! Só para estudar surgiu! Não reparasse meu cabelo, você que tá em todas as lives, Betim, né? Acertou! A D tá errada. Tava sentindo sua falta. Sim, então tá. Vamos ver uma por uma, então. Ele quer incorreta. A. Gás carbônico é gerado nos tecidos? Sim, lá nas reações do metabolismo aeróbico oxidativo das células, né? Utilizando oxigênio, vai acabar gerando CO2. B. Então, esse CO2, ele se combina com a água para formar H2CO3, que seria o ácido carbônico. Tá certa também. C.
O bicarbonato é a principal forma na qual o CO2 é transportado para os pulmões? Sim, acabei de comentar com vocês. Então, esse gás carbônico, pela ação da anidrase carbônica, ele vai formar H+, e bicarbonato, que é HCl3-. Então, você tá certa também. Tô meio lento hoje. Tudo bem, te perdoo. Faz parte, eu acho que essa semana tá todo mundo meio mal, assim, né? Não sei se é meio de semestre pra vocês, mas pra gente já tá no meio de semestre de novo. Daí começa a bater aquela lombeira. Normal, o importante é dar o seu máximo e não se cobrar, né? Não se cobrar demais. Então, não se cobrar não dá, né? Mas tá, letra D. Então, e a letra D ele misturou. Ele falou que a maior parte do bicarbonato é transportado através das hemácias até os pulmões. Ele misturou ali bicarbonato com carbohemoglobina. Isso está errado. O bicarbonato ele é transportado dissolvido no sangue mesmo, ele não tem ligação nenhuma com as hemácias. E o CO2 sozinho, sem estar na forma de bicarbonato, ele se liga com as hemácias, mas mesmo assim não seria a maior parte dele. Então a D está errada. A maior parte do bicarbonato é transportado dissolvido no plasma. E aqui ele tem a reaçãozinha, não sei se vai aparecer a imagem para vocês. Ai, tô cego. Aqui, ó. Então, o CO2 se junta com a água, formando H2CO3, e o H2CO3, então, se separa em bicarbonato e H+. Certo, gente? E depois, lá nos pulmões, acontece a reação contrária. Dúvidas? Próxima. São causas agora ao contrário. Antes era diminuição da afinidade. Agora ele está perguntando quais são as causas de aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então vamos ver. Ó, o difosfoglicerato a gente comentou que quanto mais difosfoglicerato, DPG ou BPG também, bifosfoglicerato, quanto mais bifosfoglicerato, 2, 3, menor a afinidade. Tá? CO2, quanto maior a quantidade de CO2, menor a afinidade, porque eu quero liberar oxigênio. Temperatura, quanto maior a temperatura, menor a afinidade. E agora o que é HbF? HbF, então, é hemoglobina fetal, ou seja, a hemoglobina do feto que está ali na barriga. Então vamos raciocinar. A hemoglobina fetal, ela tem que ir lá até a placenta e ela tem que, literalmente, roubar o oxigênio da hemoglobina da mãe, certo? Porque o bebê não respira ainda. Então, ele tem que roubar o oxigênio da mãe, exatamente. Então, a hemoglobina fetal, por raciocínio, ela tem que ter mais afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina normal, que é a hemoglobina da mãe. Porque para ela conseguir roubar esse oxigênio, só tendo mais afinidade, né? Então, vamos ver. Ele está perguntando o que aumenta essa afinidade, exceto. Qual dessas alternativas que não aumenta essa afinidade? Priscila colocou letra C. Perfeito. Acertou na lata. Vamos lá, uma por uma então. Oi, travou? Foi. Aqui. Então vamos lá. Aumento da afinidade da hemoglobina. Então, a hemoglobina fetal causa. Só para estudar, colocou C também. Acertou, arrasou. Se eu tenho mais hemoglobina fetal, eu tenho mais afinidade da hemoglobina com oxigênio. Essa tá certinha. Agora é o processo contrário, né? Se eu falei pra vocês que, por exemplo, a gente tá no exercício físico, aumentou a temperatura, a gente vai querer liberar mais oxigênio ali, porque a gente tá fazendo exercício, a gente precisa de oxigênio pro metabolismo celular. Então, quando aumenta a temperatura, eu diminuo a afinidade. E o inverso também é verdade. Quando eu diminuo a temperatura, eu aumento essa afinidade, então, da hemoglobina pelo oxigênio. Tá certinho. Vamos pra D. Diminuição de 2,3 de fosfoglicerato. Então, o bifosfoglicerato ele altera a estrutura
da hemoglobina, fazendo com que ela perca a afinidade pelo oxigênio. Então, se eu diminuo a quantidade de fosfoglicerato, eu realmente aumento a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Agora aqui, efeito Bohr. Se eu tenho muito... tá, já vou te responder, Priscila. Se eu tenho muito aumento da pressão parcial de gás carbônico, ou seja, um meio que está com bastante gás carbônico, ou seja, tem pouco oxigênio. O que a hemoglobina quer fazer? Ela quer liberar oxigênio. Ela quer perder oxigênio para esse meio, ela não quer ficar segurando oxigênio. Então, se aumenta a pressão parcial de CO2, a hemoglobina vai perder a afinidade pelo oxigênio e não aumentar. Então, essa está errada. Priscila perguntou: tem limite descrito do limite da temperatura e afinidade da hemoglobina? Então, seria sim um aumento e uma diminuição bem irrelevantes, assim, não irrelevantes, mas seria uma coisa bem de leve, assim, seria uma modificação mínima. Eu vou procurar um gráfico aqui para te mostrar. Não sei se vai modificar para vocês minha tela, acho que vai. Mas vamos ver se fica... Eu não sei exatamente valores, assim, acho que não precisa muito determinar valores, mas seria um aumento bem suave, assim, bem sutil. E diminuição também. Gráfico... Até porque a nossa temperatura não aumenta tanto assim, né? Seria uma coisa mais... vamos pensar... Aqui, ó. Ele tá ali dando a afinidade e a saturação. Porcentagem de saturação da hemoglobina seria quantos de oxigênio tem ali na hemoglobina. Então, seria a afinidade, né? Se aumenta a saturação, eu tenho mais afinidade. Se diminui a saturação, eu tenho menos afinidade. Aí ele tá considerando ali a nossa temperatura normal, 37... Não sei se vocês veem meu mouse, né? Acho que não. Mas 37 graus Celsius, nossa temperatura normal. E aí ele tá falando aqui, ó. Aumentou de 37 para 43. Toda a curva de saturação da hemoglobina diminuiu um pouco. Ou seja, tipo, em todas as pressões parciais de oxigênio, essa afinidade diminuiu, porque eu aumentei a temperatura. E o inverso também. Aqui, ó, 20 graus Celsius, independente de quanto oxigênio tem no sangue, a afinidade da hemoglobina vai aumentar. Sempre está mais alta a saturação, né? Só que a gente também não vai pensar assim que a gente tem 20 graus Celsius de temperatura, né? Não tem como. Assim como 43. Mas então não existe assim um limite. Mas vamos pensar que dentro das temperaturas que o nosso corpo aguenta, a hemoglobina vai modificar. Assim, eu acho que teria que ser uma coisa muito extrema para não modificar essa saturação. Certo, Priscila? Entendeu? Acho que com o gráfico ficou mais fácil de visualizar também, né? Qualquer coisa avisa que aí a gente tenta de novo explicar. Show, entendi sim. Que bom. Fico feliz. Próxima. 9. Gente, tem que passar muito rápido, falta 10 minutos pra acabar já. E eu tenho 3 questões pra fazer e uma bem difícil. Vou correr um pouquinho, tá? Mas participem que eu adoro a participação. Paciente de 36 anos chega ao hospital alegando falta de ar. Então a gasometria dele mostra que PA. Quando o A é minúsculo é pressão arterial e quando é maiúsculo é pressão alveolar, ou seja, a pressão que está nos alvéolos. Então pressão arterial, pressão no sangue arterial de CO2 é 60, sendo que a gente considerou que o normal seria 40, né, no sangue arterial. E no sangue venoso, 45, 46. Esse pH, então, ele está levemente ali acidificado, porque o pH do nosso corpo não pode ter grandes variações, ele fica ali entre 7,35, por aí. 7,25 já estaria mais ácido, né? E a quantidade de bicarbonato está, assim, no limite superior. Ou seja, o que ele está falando? A gente tem uma grande pressão, uma pressão parcial de CO2, ou seja, tem uma grande quantidade de CO2, e aí o meu pH está um pouco mais baixo e a concentração de bicarbonato está um pouquinho mais elevada. Então vamos pensar, né? Se eu tenho muito CO2, tem um pH mais baixo, ou seja, tem bastante hidrogênio e tem bastante bicarbonato, quer dizer que esse CO2
sofreu ali a reação de formação do ácido carbônico, e o ácido carbônico se dissociou em bicarbonato e H+, por isso que deu essa baixada aí no pH e aumentou a concentração de bicarbonato. Então ele está perguntando assim, a maior parte desse CO2 está sendo transportado como? Dissolvido no plasma, só o CO2 dissolvido no plasma? B, na forma de CO2 ligado à hemoglobina? E C, na forma de íons bicarbonato? O que vocês acham? Se a gente for pensar na situação normal, né, já dava para responder também, porque a maior parte sempre está como? Na forma de... E aí, me respondam. Priscila colocou C, exatamente, na forma de íon bicarbonato, né? Ele não precisava nem dar todas essas informações, porque sempre a Maria também colocou íons bicarbonato. E o Betim também colocou C. Ou A. É O ou A, Betim, né? Agora, tem dúvida. Vou falar só para estudar, que eu adorei esse nome. Então, C, ali, só que ainda com as informações que ele deu, se diminuiu um pouquinho o pH e aumentou um pouquinho o bicarbonato, é porque rolou essa conversão. Então, muito bem, acertaram. Praticamente 75% do CO2 é convertido em H+, e HCO3-, que é o bicarbonato. Aqui tem a reaçãozinha de conversão também. Tá, essa aqui tem pegadinha, tem até uma alternativa a mais que o normal. Vamos lá. No exercício... Dúvidas, gente? Qualquer coisa é só escrever. No exercício físico intenso, feito aí, ó, por um atleta sadio, ou seja, não tem nenhum problema. Como você espera que estejam os seguintes parâmetros: pressão de oxigênio, pressão de gás carbônico e pH. Tem as opções assim, vou colocar essas opções aqui. Tem pegadinha, tá? Já avisamos. Cara, eu acho que eu, assim, no primeiro momento, talvez eu até pudesse colocar, assim, que baixou um pouquinho a pressão de oxigênio, aumentou um pouquinho a pressão de gás carbônico, então diminuiu um pouquinho o pH por causa que a gente está com o metabolismo bem acelerado nessas condições de exercício físico intenso. Mas o nosso corpo, ele é perfeito, assim, como ele falou ali, esse moço é sadio, é um atleta, é um homem? É um atleta sadio. Então, essa pessoa, a Maria, colocou A. Aumenta o PO2, aumenta o PCO2 e diminui o pH. O que você pensou, Maria? Eu também pensei que pudesse modificar, tá? Se você quiser compartilhar o seu raciocínio aí, pode escrever. Mas então eu vou falar qual que é a resposta. A resposta é que não vai mudar, vai ficar normal. Por quê? Vamos pensar então. Exercício físico intenso. O que está rolando? O nosso sangue está circulando ali, pá, vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai aumentar o débito cardíaco, ele vai tentar circular o mais rápido possível com uma quantidade de sangue para captar todo aquele CO2 que as nossas células estão produzindo, porque elas estão com o metabolismo mais acelerado e elas precisam de mais oxigênio também, para produzir energia para esse exercício físico intenso. Beleza, então a nossa circulação aumentou, circulação sanguínea. Só que nosso corpo, ele é perfeito, então como a nossa circulação aumentou, da mesma forma que o sangue está correndo mais rápido, a gente vai aumentar a nossa respiração também. E isso tem ativação do sistema nervoso, né? Porque a atividade física ativa o sistema simpático. O sistema simpático altera lá o tamanho o diâmetro das vias respiratórias, vai aumentar esse diâmetro, então vai entrar mais ar e a nossa frequência respiratória vai aumentar. Então a gente vai respirar mais vezes por minuto. E aí essa quantidade de sangue que aumentou também vai aumentar a nossa respiração. Então, a gente tinha uma determinada relação, né? Passa tanto sangue aqui, que daí seria o nosso débito cardíaco normal, 5 litros. E a nossa respiração, mais ou menos 5 litros também por minuto. E então, eles vão fazer a troca gasosa deles ali, o sangue e os alvéolos, nas condições normais. Só que, como essa ativação do simpático no exercício físico intenso vai alterar as duas coisas, se eu aumentar muito a circulação do sangue, vai aumentar também o ar que está entrando. Então,
essa necessidade de troca gasosa vai ter mais oxigênio nos alvéolos para passar para o sangue. E vai ter mais ar para captar o gás carbônico do sangue. Então, o que vai acontecer é que as pressões vão continuar as mesmas. Porque lembra que pressão parcial é porcentagem. Então, se eu considerar, o que eu poderia pensar, né? Eu estou fazendo muito exercício, tá faltando oxigênio e está produzindo muito gás carbônico. Só que daí o nosso corpo, para compensar, ele aumenta a circulação do sangue para rodar mais oxigênio, rodar mais gás carbônico e aumenta também nosso ar. Então acontece que a nossa pressão de oxigênio e a nossa pressão de gás carbônico ficam as mesmas. Então o nosso pH também não vai mudar. Mas isso porque ele citou que a pessoa é saudável, né? Claro que se a pessoa tiver um problema, essa proporção pode mudar. Mas então, quando uma pergunta falar que a pessoa é sadia e está num exercício físico intenso, lembra que o nosso corpo ele é perfeito, ele sempre quer a homeostase, e aí ele vai querer, vocês concordam que modificar o pH altera bastante coisa no nosso corpo, né? Porque as enzimas têm um pH ideal, se alterar nossas enzimas, estamos lascados, né? Porque enzimas fazem tudo. Então, ele vai buscar sempre manter a situação igual. Então, vamos repetindo, exercício físico intenso aumenta muito a necessidade de oxigênio, aumenta a necessidade de liberação de CO2. Então, o sangue vai circular mais rápido, vai ter mais sangue circulando e a gente vai ter mais ar entrando mais rapidamente também, rolando a troca gasosa mais rapidamente para que se mantenha tudo normal. Entenderam, gente? Mas olha só, colocando a resposta aqui, o corpo se adapta, olha só, 0%. Ninguém marcou essa. Mas agora sim, toda vez que já fiz questões de fisiologia sobre isso, é sempre essa resposta. Então agora vamos pensar que nosso corpo é perfeito, que ele se adapta, que é exatamente o que está escrito aqui. Então aqui, o corpo se adapta a novas demandas. Aumenta o débito cardíaco, tendo mais oxigênio para o consumo mais elevado, aumenta a ventilação, o ritmo respiratório, e aí a gente consegue fazer mais troca gasosa. Boa noite! Chegando agora, mas está gravada a nossa live, tá? Se alguém quiser assistir depois. Na prática, acontecem pequenas alterações. Lembrando que durante o exercício temos mudança até na afinidade da hemoglobina. Lembra que eu falei na temperatura? Então, se eu preciso de mais oxigênio, até a temperatura do exercício físico vai ali modificar a afinidade da hemoglobina para ela liberar mais oxigênio. Então, no fim, vai ter uma alteração assim, muito mínima, mas a tendência é que se mantenha o mesmo. E olha só o que está escrito aqui nas outras, que todo mundo marcou. Pegadinha, Doc. Então, agora vocês entenderam, né? Até eu, na primeira vez que eu fiz, eu fui seca, assim, né? Depois eu, nossa, na real que não, né? E já fiz outras questões de fisiologia e se mantém o mesmo raciocínio. Então, dúvidas, entenderam? Agora vamos para mais difícil. E a última de hoje, eu achei, né? Porque eu achei difícil interpretar as alternativas. Tá. Então, partiu pra última. Eu vou começar pela... Nós acostumamos a pensar só em doenças. Exatamente, Priscila. Mas, então, quando eu colocar ali uma questão que fala que a pessoa é sadia ali, um atleta sadio, vamos grifar. A gente tem a opção de grifar na plataforma, então vamos grifar. Sadio, então o corpo vai ter que fazer o máximo para se adaptar. Mas, claro, se não fosse uma pessoa sadia, teria modificações. Essa aqui, então, ele está perguntando o seguinte, ele está falando que PAzinho, né, PA minúsculo de O2 é a pressão parcial de O2 arterial. Gradiente Azinho seria a diferença entre a pressão parcial de oxigênio nos alvéolos e no sangue arterial. Então, quando A é maiúsculo, é nos alvéolos, e quando A é minúsculo, é sangue arterial. E aí, vamos ler essas alternativas pela última coisa que ele está falando, ao contrário do que está escrito, assim, porque eu acho que fica mais claro de entender. Vamos começar pela letra A, então. Deixa eu só tomar uma aguinha. Bom, em altas altitudes, então, a gente sabe
que quanto mais alto a gente tá, menor é a pressão parcial de oxigênio, ou seja, menos oxigênio tem no ar atmosférico, menor é essa porcentagem de oxigênio. Então, consequentemente, comparando com padrões normais, a nossa PAzão, né, pressão de oxigênio alveolar, ou seja, dentro dos alvéolos, vai diminuir um pouquinho. Porque tem menos oxigênio, então vai ter menos oxigênio, consequentemente, dentro dos alvéolos. E se tem menos oxigênio dentro dos alvéolos, vocês acham que a pressão arterial do oxigênio, ou seja, a pressão de oxigênio no sangue arterial, vai diminuir ou vai aumentar? A letra A está falando que ela vai aumentar. Mas como que vai aumentar essa pressão se tem menos oxigênio já no alvéolo? E o alvéolo que dá esse oxigênio para o sangue? Tá meio estranha, né? Essa A eu fiquei meio assim, mas depois vocês colocam o que vocês acham. Vou para a D. Vou fazer assim. Tá. A B. A D. Ele tá falando... Ah, tá. Daí, qual que é o esquema da alternativa, né? Ele tá dando uma situação lá no final e tá perguntando o que acontece com as pressões ali, dependendo da situação. A D. Tá falando shunt direita e esquerda. O que é isso? Shunt direita e esquerda seria uma mistura de sangue que pode acontecer lá dentro do coração, quando tem comunicação lá na fossa oval entre o átrio direito e o esquerdo. E quando é shunt direita e esquerda, seria a comunicação do sangue do átrio direito com o átrio esquerdo. Então, vai rolar uma mistura de sangue venoso com sangue arterial. Letra B. Silas Bittencourt colocou letra B, já matou de cara. É a letra B? Deixa eu lembrar. É a letra B. Sim, vamos entender então. Exatamente, parabéns, acertou. Então tá, o shunt vai ocorrer então essa mistura de sangue venoso com sangue arterial. E agora vamos pensar, quem me ensinou isso aí, eu não tive ainda, foi o Furlazinho aqui, nosso amigo que vai fazer live quinta-feira, não percam, daí é ciclo clínico. Como eu ainda não estou no ciclo clínico, não estudei aprofundadamente essa parte, e ele me falou. Então não percam a live dele, porque ele sabe muita coisa. Então tá, misturou esse sangue arterial com sangue venoso. Então vamos pensar que, em questão de porcentagem, se eu tenho um sangue que tem mais oxigênio, seria o sangue arterial, e o sangue venoso que tem menos oxigênio, vai rolar uma mistura entre os dois ali, em determinada proporção, e vai ter uma nova concentração de oxigênio. Só que vocês concordam que não pode ter mais oxigênio que antes, que no sangue arterial, e nem menos que no sangue venoso, porque vai ter que ser uma média entre esses dois sangues. Então, se eu tenho um sangue arterial ali misturando com sangue venoso, vocês acham que a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial vai aumentar? Não faz... Tá, vamos lá. Depois vocês colocam a alternativa. C. Então já botaram letra B, vou deixar a letra B por último. Mas vamos lá. C. Se rolar uma disfunção, então, dessa relação VQ. O que é a relação VQ? É a relação de quantidade de ventilação, ou seja, de ar que está passando ali no sistema respiratório, por quantidade de perfusão, ou seja, de sangue que está passando ali para captar esses gases que vieram do ar. Então, se eu tiver uma disfunção, eu vou considerar que está diminuindo, assim, essa relação. Existem duas formas de diminuir essa relação, daí agora matematicamente, né? Eu posso, então, diminuir o V, que é diminuir a ventilação, ou eu posso aumentar o fluxo, certo? Para diminuir essa relação. Então, eu vou considerar que eu estou diminuindo a ventilação. Então, estou diminuindo a ventilação, então está entrando menos ar nos meus alvéolos. Então, tá rolando menos renovação. Lembrando que o oxigênio vem do ar atmosférico. Então, os meus alvéolos estão recebendo menos ar atmosférico. Consequentemente, então, a pressão de oxigênio nos alvéolos, daí seria A maiúsculo, vai diminuir. Então, se vai diminuir a pressão de oxigênio nos alvéolos, vocês acham que vai aumentar a pressão de oxigênio no sangue arterial? Confuso também, né? E aí, o que seria gradiente? Seria, se vai aumentar no alvéolo, seria a diminuição, né? Se aumenta no alvéolo e diminui no arterial, vai aumentar ou vai diminuir essa relação? E a letra B, então, estou em situação de hipoventilação. Ou seja, eu estou
recebendo menos ar, né? Tô respirando menos. Então, tá vindo menos ar da atmosfera. Seria mais ou menos a mesma situação da C. Tá entrando menos ar nos meus alvéolos. Então, a pressão de oxigênio nos alvéolos vai diminuir. Então, se vai diminuir a pressão de oxigênio nos alvéolos, vai ter menos oxigênio para perfundir para o sangue. Então, vai diminuir a pressão de oxigênio no sangue arterial. E aí, essa setinha ali na letra B está falando seria meio que constante, não vai modificar esse gradiente. Vamos pensar por quê. Se o meu alvéolo tem 100, vou chutar um valor, 100 milímetros de mercúrio de oxigênio e no meu sangue arterial tem 50, tô chutando valores, não é isso, tá? Vocês já viram antes que não é, mas vamos chutar. O gradiente, que seria a diminuição entre esses dois valores, seria 50. Agora, se eu tô diminuindo a pressão de oxigênio alveolar, diminuir de 100 para 50, e também diminuir a arterial de 50 para 25, deu errado, de 50 para, sei lá, tem que escolher outros valores. Mas vocês entenderam que se eu baixar os dois na mesma proporção, a diferença entre os dois vai ficar igual. Então o gradiente não vai mudar, porque a mesma quantidade que tinha antes difundindo vai ser a mesma quantidade de escolher outros valores, porque senão ia ser zero, mas enfim. Se eu diminuir a pressão alveolar ali pela metade até o 50 e eu diminuir do arterial até o zero, a diferença entre os dois vai continuar sendo 50. Então, essa seria a situação de o gradiente se manter o mesmo. Justamente porque a perfusão do oxigênio não vai modificar. Então, agora eu falei aí cada alternativa. Alguém quer tentar falar? Já falaram, a resposta já tinha confirmada, mas se alguém quiser tentar de novo, com base na explicação. Acho que se tivesse escrito primeiro a situação, depois as consequências, ficaria mais fácil de entender essa questão. Por isso que eu achei ela difícil. Mas lendo ao contrário, ficou mais claro, né? Então vamos lá, uma por uma de novo, de baixo para cima. Então, shunt misturou sangue alveolar com sangue venoso. Consequentemente, a quantidade de oxigênio proporcional vai diminuir. Então, a pressão que está falando aqui na letra D, pressão arterial de oxigênio vai subir com esse shunt? Não vai subir, vai diminuir. Então, tá errado. Aqui, disfunção da relação. Se eu diminuir a ventilação, tá entrando menos oxigênio nos alvéolos, então tá passando menos oxigênio pro sangue. Então, a pressão alveolar de oxigênio não vai aumentar, vai diminuir. E a letra A, alta altitude diminui a quantidade de oxigênio na atmosfera e então vai diminuir a quantidade de oxigênio nos alvéolos. Diminuindo o oxigênio nos alvéolos vai diminuir a quantidade de oxigênio no sangue arterial, não aumentar. E a B então tá certinho, porque se eu tô em hipoventilação, tá entrando menos ar nos meus alvéolos, tá diminuindo a pressão arterial, a pressão alveolar de oxigênio. Então, vai perfundir menos oxigênio para o sangue, vai diminuir a pressão arterial de oxigênio. E o gradiente vai continuar o mesmo, porque na proporção que eu diminuir, agora sem chutar valores que não vai dar certo, mas a proporção que eu diminuir o ar, a quantidade de oxigênio no alvéolo, vai ser a mesma proporção que vai diminuir no sangue. Porque quem está dando oxigênio para o sangue é o alvéolo. Então, o gradiente vai continuar o mesmo. E essa é a resposta. Certo, gente? Aí, ó, essa daí foi disputada também, as respostas. Era isso, resolvemos 10 questões. Se alguém quiser ver alguma coisa da plataforma, porque vai abrir as inscrições e está interessado, acho que ainda dá para tentar isso, né, se o Instagram não me cortar. Se não, era isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, foi bem legal. Se quiserem dar feedbacks, comentários, dúvidas, sugestões, estamos bem abertos a comentários, tá? Então, eu vou deixar mais uns minutinhos se alguém quiser fazer alguma colocação. Se não, era isso que a gente tinha para conversar hoje. Foi show demais, como sempre, obrigada por ler. Lembrando que
Quinta-feira tem live do Furlan, daí é sobre o ciclo clínico, gente. Daí é a questão mais focada nas doenças, como a Priscila falou, né? A gente tá acostumado a ver doenças. Então, me explica o gradiente de novo. Tá. Na hipoventilação. Tá. Beleza. Vamos pensar então. Tá. Gradiente seria a diferença da pressão de oxigênio nos alvéolos e a pressão de oxigênio no sangue arterial. Só que assim, o sangue arterial, tudo bem, tá até meio confuso assim, porque o sangue arterial vai ficar com a mesma quantidade do que o do alvéolo, mas vamos pensar assim, se eu tenho bastante oxigênio no alvéolo, vai perfundir bastante oxigênio para o sangue arterial, para formar o sangue arterial, certo? Se tiver, vamos supor que tem sem, sei lá, se der valores vai ficar difícil, porque não existe esse valor, assim. Mas vamos pensar, então, tem, sei lá, X quantidade de oxigênio nos alvéolos, então vai passar X quantidade de oxigênio para o sangue arterial. E aí vai ter um determinado, X não, vou botar Y, vai ter um determinado gradiente, essa diferença. Claro que depois fica igual, então essa diferença seria zero. Mas vamos supor no começo, assim, da troca gasosa. Agora, se eu diminuir essa quantidade de oxigênio, vamos supor, se eu fizer X sobre 2, vai diminuir a quantidade de oxigênio que vai ter para passar para o sangue arterial. Então, vai passar para o sangue arterial quanto? Y sobre 2. Só que agora, se você fizer a diminuição entre os dois valores, vai acabar dando o mesmo gradiente. Seria a mesma quantidade de oxigênio que vai perfundir em proporção, né? Tipo, o gradiente seria a diferença entre os dois. Só que se eu diminuir os dois, o gradiente vai continuar igual. Porque é como se eu diminuísse 5 de 10, depois eu diminuísse 5 de 0. Vai continuar dando 5. É por isso que não dá pra botar valores, porque daí vai vir o zero, sempre vem o zero na minha cabeça. Mas vamos pensar então x e y, né? Um determinado valor. Se eu diminuir, vai diminuir na mesma proporção. E o gradiente vai continuar igual. Não sei se agora ficou claro. Então, assim, se eu tenho muito oxigênio, vai passar muito oxigênio para o sangue. Se eu tenho pouco oxigênio, vai passar pouco oxigênio para o sangue. E aí vai acabar que essa diferença, esse gradiente, vai acabar sendo o mesmo. Entendeu agora? Que bom. Obrigada pela pergunta. Mais alguma coisa, gente? Fiquem bem à vontade, né? A gente tenta explicar como dá. Se não entendeu de um jeito, vai de outro. Então, acho que agora foi, né? Então, obrigada pela presença de todo mundo. Até a próxima, gente. E fiquem atentos, quem não assinou ainda, que vai abrir, hein? Fiquem atentos. Está próximo. Tchau, gente. Boa noite, obrigada pela presença e pela participação. Quinta-feira tem mais com o Furlan. Tchau.